ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que for do passado eu vou te liberar, eu vou tirar essa culpa, eu vou tirar esse peso, e o teu futuro eu vou desenhar para você, porque a Bíblia diz em Salmo 139 que todos os dias da nossa vida foram escritos e determinados por Ele. Ele já sabe o dia de amanhã. Tem gente que acha que orar é coisa de religioso. Orar é consultar quem já te viu no futuro. Mas com Jesus é assim: Ele salva quem precisa ser salvo, restitui quem vai ser restituído, devolve para quem precisa receber, cura quem está enfermo, libera a alma do que está cansado, do que está sobrecarregado, alivia quem não aguenta mais, mostra caminho para quem está perdido, ilumina quem está cego. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Para quem não me conhece, eu sou marido da Janine, pai de 4 filhos, e voluntariamente sou um pregador da palavra. Eu trabalho com educação há alguns anos. A gente tem um instituto de educação continuada, onde a gente ensina coisas que a escola formal não pôde te ensinar, e às vezes nem mesmo teus pais, a tua família. Como gerir suas emoções, como lidar com pessoas difíceis. Quem aqui tem que lidar com gente difícil? Aqui em Guarapari tem também? Não na família. Na família é bem mais fácil. Os familiares é fácil de lidar, né? Graças a Deus. Então assim, a escola não nos preparou para as dificuldades do dia a dia. A gente aprendeu o MMC, MDC, tabela periódica, né? Fotossíntese. Mas quem aqui fez uma continha de raiz quadrada hoje, antes de sair para o culto, fazer uma continha de raiz quadrada? Não é uma coisa que a gente usa todo dia. Mas tem coisas que a gente usa todo dia. Vida espiritual, vida emocional, vida financeira. Pouco ou muito você lida com dinheiro todo dia. E isso você não aprendeu. Então, há alguns anos a gente tem trabalhado firme com a educação no país, através do Instituto Destiny. Nós temos um braço ministerial e social dentro do nosso instituto que se chama Casa de Destino. É por ali que a gente faz voluntariamente nossas pregações, ensino da palavra, através dos nossos canais, da Conferência Destino, Café com Destino. Tem alguém aqui que é aluno do Café com Destino? É porque a Igreja Batista o pessoal grita menos mesmo, mas pode segurar, mas o pastor Rafael deixou. Alguém aqui é aluno ou aluna do Café com Destino? Então, e a gente tem esse trabalho ministerial gratuitamente acontecendo através da Casa de Destino, que é esse braço ministerial e das nossas obras sociais. Como eu disse, voluntariamente, por causa de um voto que eu fiz a Deus, anos atrás, quando eu estava quebrado, Deus falou assim: olha, eu vou te levantar, só vou te pedir uma coisa. Ele só me pediu uma coisa, não me pediu nem 2 nem 3: não sai do altar. E aí, foi muito fácil dizer sim, porque eu sou a 3ª geração de pregadores da minha casa. Meu avô era pastor, batista inclusive. Meu pai é pastor. Eu não sou pastor de igreja, mas sou pregador por vocação. Então foi muito fácil dizer o sim. Claro, está feito, Senhor. Aí Deus me levanta, me coloca em posições estratégicas que eu sozinho jamais conseguiria. Ou seja, é a graça divina, assim, à primeira vista, não tem dúvida nenhuma. E à medida que você vai assumindo muitas responsabilidades profissionais e estratégicas na sociedade, começou a ficar um pouco mais difícil, sim, porque você vai ter que abrir mão de coisas que são importantes para você, que são profissionais, ou que é o seu único dia de descanso, para começar a pagar o voto que fez com Deus. Então está no meio de um feriado, e eu podia ter em qualquer lugar do mundo, com a minha família, mas eu tenho um voto, e há 10 anos eu estou cumprindo. Se você entrar lá no nosso canal do YouTube, todo domingo, 8 horas da manhã, sobe o programa Boas Notícias, onde eu estou pregando voluntariamente a palavra, e eu estou aqui cumprindo esse voto. E eu quero que você saiba que Deus só permite eu sair de casa, assim como vocês, por um propósito. A gente não está aqui por acaso. Deus vai falar conosco essa noite. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. É uma história muito conhecida.
mas que talvez você não tenha visto por esse prisma. Lucas, capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, cobrador de impostos, ele era o maior de todos, e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. E versículo 10: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Eu não sei se você se lembra, mas um dia você já foi um homem perdido ou uma mulher perdida. Quem se lembra disso? Até mesmo eu que nasci no Evangelho, tive meus momentos que, se Deus não tivesse usado da sua infinita graça e misericórdia, estaria eu condenado ao inferno, mesmo sendo filho de pastor e mesmo tendo sido criado no Evangelho. Porque, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, as obras da carne são manifestas. A gente adora culpar o diabo por algumas coisas que na verdade foi a nossa carne que pediu e executou. E a gente, por estar num ambiente religioso, a gente acredita que vai ser desconsiderado. E na verdade, vir à igreja ao domingo não desconsidera nossas falhas. Somente a graça, quando nos alcança, a misericórdia, quando nos invade, e nós somos convencidos pelo Espírito Santo e levados ao arrependimento, que algumas coisas começam a mudar. Deixa eu te falar uma coisa: Deus precisa acertar muita coisa no teu presente para te levar para o futuro que Ele desenhou. Porque o seu passado está perdoado, e o seu presente precisa ser estrategicamente, divinamente ajeitado para que algumas coisas aconteçam no futuro. Porque Deus às vezes não consegue colocar a mão, não porque não pode, mas porque não deve colocar a mão sobre você agora, do jeito que você está levando as coisas. Promete e não cumpre, diz que vai pagar e não paga, fica irado, nervosinho, nervosinha, grita. E o apóstolo Paulo fala nas suas cartas que nem mesmo gritarias deve ter entre nós. Contendas. 6 coisas Deus odeia, a 7ª Ele abomina: aquele que fica jogando briga entre irmãos. Aqui não tem, mas lá em São Paulo existe gente que fica fofocando, caluniando irmão. Então a gente acha, porque está dentro do sistema religioso, já está tudo bem. Só que em João 4, quando Jesus encontra com aquela mulher em Samaria, ela sabia tudo da religião. Fala: esse poço é do nosso pai Jacó. Vocês judeus dizem que devem adorar em Jerusalém, nós adoramos aqui. Inclusive está vindo um Messias aí que vai nos anunciar todas as coisas. A mulher sabia tudo da religião, mas estava no 6º marido que não era dela. E essa história de João 4, da mulher samaritana, é muito parecido com a que nós acabamos de ler. O publicano, o rico Zaqueu, ele sai de casa porque ele escuta falar que Jesus está passando pela cidade. Você imagina como esse homem era julgado e odiado. Bom, já fica claro, porque as pessoas começam a murmurar, reclamar, dizendo o seguinte: Jesus vai dormir na casa do pecador. Bom, o próprio texto já deixa
bem elucidado, bem claro, que as pessoas já tinham uma resistência com aquele homem. Você imagina que um homem que é rico no nosso país, com tantas diferenças sociais, mesmo tendo conseguido suas riquezas de forma lícita, já é julgado. Imagina Zaqueu, que foi de forma ilícita. Está na mão do povo. E não sei se você já reparou, o ser humano trabalha com sentenças desproporcionais. A gente vê na internet hoje uma pessoa que derramou um copo de café ou que cometeu um crime, a internet pede a mesma coisa: mata, joga no tribunal do crime, queima essa pessoa, fogueira nele. Ou seja, não importa mais o tipo de erro que você tenha cometido, a sentença sempre é desproporcional. Mas isso não é coisa da nossa geração, não. A internet só está vomitando isso ao vivo, 24 horas para a gente. Mas desde Gênesis, desde o início do mundo, as sentenças são desproporcionais. Caim matou Abel, você imagina? Porque Abel ofereceu uma oferta que agradou a Deus e a dele não. E foi lá e matou. José foi vendido pelos seus irmãos por inveja, numa sentença desproporcional. A Bíblia diz que ele vem andando, Gênesis 37, e os irmãos falam: olha lá o sonhador vindo, vamos matá-lo para ver no que vai dar esses sonhos. Sentença desproporcional. José não matou ninguém, José não xingou ninguém, José não perseguiu a família de ninguém. Vai matar só porque teve um sonho? Assim funciona o ser humano. O ser humano sem Deus, sem o Espírito Santo agindo, ele pode estar dentro do sistema religioso, como os irmãos de José estavam, como essa mulher de Samaria estava, como Zaqueu estava. Não importa. Se o Espírito Santo não está dentro da pessoa, ela vai agir de forma duvidosa. Ela vai desejar mal para uma pessoa que nunca fez mal para ela. Ela vai olhar na internet uma pessoa tendo vitória e falar assim: tomara que dê tudo errado na vida dela. Aí, viajando de novo, eu não posso nem viajar. Você nunca viu a pessoa na vida, você está lá no Instagram torcendo para o avião da pessoa cair. Não aqui, estou dizendo lá em Vitória. Mas domingo vem na igreja normalmente. Sabe o que está parecendo? Aquela parábola que Jesus fala do fariseu e do publicano. O próprio Jesus falando o seguinte, que o fariseu orava alto, falando o seguinte: Senhor, obrigado, porque eu dou dízimo de tudo. Não erro, não adultero, não faço isso, não faço aquilo. Ao contrário, de alguns que estão aqui, que são pecadores. E a Bíblia diz que o publicano batia no peito e nem sequer olhava para cima e dizia: Pai, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Aí Jesus fala o seguinte: sabe quem desceu justificado? O publicano, aquele ali, não o que estava fazendo tudo certinho na mente religiosa dele, mas aquele ali que, estando numa vida de degradação, de depravação, reconheceu e se arrependeu. Esse reconhecimento e esse arrependimento também é um dom de Deus. Qualquer coisa que acontecer de bom na nossa vida, foi Deus que fez. Esse dia eu estava gravando um podcast e falei o seguinte: tudo que deu de ruim na minha vida, tudo que eu fiz de mal na minha vida, fui eu mesmo quem fiz. Mas tudo que aconteceu de bom, foi Cristo em mim. Não teve nada que eu fiz de bom na vida que não tenha sido Deus. Você imagina que eu casei jovenzinho com a minha esposa e fico pensando: como é que eu escolhi logo ela, que me aguentou esses anos todos, que passou tudo comigo? Quando a gente quebrou, a gente não sabia o que ia comer no outro dia. Deus colocou ela na minha vida. Então tudo que eu fiz de bom, não pense que foi o Tiago, porque não foi, eu estou falando publicamente. Foi Deus em mim. Só o que teve de errado que fui eu mesmo quem fiz. Mas o que teve de bom foi Deus. Foi Cristo agindo em mim. E quando eu pego a passagem de Zaqueu, eu começo a entender algumas coisas que eu gostaria de explicar para os irmãos nessa noite. Primeiro, Zaqueu saiu de casa para ver. Está escrito. Ele descobre que Jesus vai passar pela cidade, ele sobe no sicômoro, numa árvorezinha, para poder enxergar Jesus, porque ele era de baixa estatura. Ele saiu de casa para ver, mas a Bíblia diz que ele foi visto. Ninguém consegue sondar o coração de Deus. Você sai de casa com uma intenção e Deus está preparando algo 20 mil trilhões de vezes melhor do que você está imaginando. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
para Zaqueu ter subido naquela árvore, o Espírito Santo já estava rondando o coração dele, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, porque um monte de gente por onde Jesus passava não estava nem aí para ver Jesus, mas aquele homem pecador falou assim: eu quero ver esse homem. Jesus, como era especialista em ler corações, a Bíblia diz que ele passando, olha para cima e o chama pelo nome: Zaqueu. Sabe qual a importância de chamar uma pessoa pelo nome? Sentimento de pertencimento, de aceitação. Pega o celular aí para mim, é uma coisa. Fala: Anderson, pega o celular para mim, é outra. Jesus sabe curar pessoas até mesmo com palavras. Ainda mais quando a ferida é na alma, que às vezes não precisa da imposição de mãos. Uma palavra ou um abraço pode resolver tudo. Jesus chama aquele homem pelo nome. Deixa eu te falar uma coisa: o acusador, sabe quem é o acusador, né? O acusador, ele sabe teu nome, mas ele te chama pelo teu erro. E aí, ladrão, adúltera, ou mentiroso, ele pega tuas coisas lá de trás. Ele sabe teu nome, mas te chama pelo teu erro. Jesus sabe teu erro, mas te chama pelo nome. Ele fala: Zaqueu, desce, mas desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa, na casa que ninguém queria entrar. Afinal de contas, dava raiva mesmo. Um homem judeu trabalhando para os romanos, oprimindo o povo com impostos. Dá para entender essa raiva aqui. Só que a Bíblia diz através do apóstolo Paulo que nós seríamos reconhecidos pelo amor. Esse é o problema. Eu morei nos Estados Unidos um tempo, pastor, e eu vim no avião conversando com a minha equipe sobre isso. E por mais que você vá documentado, como eu fui, com condição para resolver tua vida, para ter uma casinha, teu carrinho, tudo certinho, tem uma coisa que você nunca deixa de ser: estrangeiro. Eu com essa cara aqui de americano de Nova York, eu não entendi. Bom, eles olhavam para mim e sabiam, não é dos nossos. Mas tinha outras coisas que eu fazia que deixava claro que eu não era americano. Churrasquinho final de semana, pão de alho, queijo coalho. Meu vizinho americano ficava olhando do quintal para o meu quintal assim: meu Deus, que absurdo. O cara sabia nem o que era. A gente queimando pão, queijo. O cara nunca viu isso na vida. Porque você está em outro país, mas você não deixa de ser brasileiro, né? E no mercado gritando, que americano não grita, né? Americano é: ô meu amor, pega o macarrão lá. O americano escandalizado. E na verdade, eles ficavam com raiva da gente, porque a gente se vestia diferente, falava o idioma que eles não entendiam, nosso comportamento era diferente. Então, por ter sido estrangeiro, eu entendo quando a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra e estamos esperando uma pátria celestial. Se esse mundo está aceitando muito fácil você, eles ainda não perceberam então que você é um estrangeiro. Você está se adaptando às leis desse mundo. Porque se alguém te olhar e falar assim: ele fala diferente, ele se veste diferente, o comportamento dele é diferente, desse mundo ele não é não. Nós somos estrangeiros aqui. Você imagina que Davi era rei, comia do melhor, bebia o melhor vinho, tinha não sei quantas mulheres, tinha reino, todo mundo adorava Davi. Ele fala assim: Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Mas não a vida apertada que a gente leva não, a vida do rei. Tua graça é melhor do que a vida. E Zaqueu, ele é tocado e aproveita a oportunidade de subir para ver Jesus, sem perceber que ele estava sendo visto. Jesus chama ele pelo nome. Na casa que ninguém queria entrar, Jesus dorme. Sabe o que isso nos ensina? Tenha paciência com as pessoas que não estão na vida espiritual que você está hoje. Às vezes você olha para os seus vizinhos e fala assim: pecador, isso aí vai para o inferno com certeza. Calma, um dia a gente também ia, e a graça nos alcançou. Às vezes teu parente pinta e borda, está te devendo dinheiro, e você está com ódio dele, e a Bíblia diz que a gente tem que amar até o inimigo.
Que se teu irmão te procurar 7 vezes te pedir perdão, perdoa. A gente não pode ir contra o que está escrito. Nós não somos daqui, nós somos diferentes. A gente ama sem a pessoa nos amar de volta. A gente ama porque nós temos o Deus de amor e não porque a pessoa agradou a gente. A gente perdoa porque a Bíblia diz que se você não perdoar teu irmão que te feriu, o Pai que está nos céus não perdoa seus pecados. Então a gente faz o que está escrito e não o que acha. Eu acho um monte de coisa. Sabe quando foi que eu abri minha boca na internet para falar o que eu acho? Nunca. Porque desde que eu assumi que eu vou ser um pregador, eu não posso falar o que eu acho. Eu só posso falar o que está escrito. Ponto. Essa é a vida mais leve que você vai ter na terra. Falar e viver somente o que está escrito. E se por acaso errar, tranquilo, nós não somos perfeitos. Está lá em João, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que nos absolve de todo pecado. Se por acaso eu sou ser humano, eu tive que resolver tanta coisa com Deus, só Deus sabe. Você também já teve que resolver muita conta com Deus. Quem aqui já teve que pagar uma conta com Deus aqui? No secreto, trancar, chorar, até Ele falar, filho, vai, não peques mais. Mas esse por acaso. Zaqueu, quando chega e sobe na árvore, foi mais ou menos quando aquela mulher, quando é confrontada por Jesus em João 4, e Jesus fala assim, cadê teu marido? Em vez dela falar assim, o que você tem com a minha vida? E quem é você para falar assim comigo? Você não conhece meu passado? Em vez de ela se armar e se defender e dar uma desculpa, ela fala assim, vejo que és profeta. Como eu disse, Jesus é especialista em ler coração. Quando ele percebe que o coração está quebrantado, aí começa o processo de salvação. Aí começa algo poderoso. Aí ele começa a consertar teu presente para poder liberar o teu destino. Ele chama Zaqueu e fala assim, deixa eu jantar na tua casa. Está aqui no registro bíblico. O que Jesus falou para Zaqueu para ele começar a se arrepender? Nada. A Bíblia diz que o povo começou a murmurar, que Zaqueu recebeu Jesus em casa, e do nada Zaqueu levanta e fala, Senhor, olha, eu resolvo hoje. Jesus não falou nada. Eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se por acaso eu defraudei alguém, o cobrador de impostos, não tenho certeza, mas se por acaso eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí na hora que ele fala isso, Jesus fala, hoje chegou salvação nessa casa. Porque o arrependimento não é só um estado de coração, ele se materializa em algumas obras, como me perdoa pelo que eu te fiz, como agora meu dinheiro ia para o vício antes, agora vai para a obra de Deus. A gente materializa esse arrependimento, sim ou não, gente? Uma pessoa que está arrependida, um marido arrependido, uma esposa arrependida, um filho arrependido de ter desobedecido os pais, materializa isso de várias formas. Então o Zaqueu, ele ali coloca em prática o arrependimento, dizendo o seguinte, olha, eu fiquei muito rico, de uma forma que eu me envergonho, mas como a graça me alcançou, e ainda veio jantar comigo, tem um monte de gente lá fora falando mal de mim, Senhor, porque tu está aqui na minha casa, mas eu, em vez de me preocupar com o que os outros estão falando de mim, eu quero doar metade do que eu tenho. E quem eu defraudei, se alguém se sentiu lesado por mim, pode fazer uma fila aqui, eu vou acertar com todo mundo. Quando eu quebro em 2014, para quem não conhece meu testemunho, tinha uma agência de turismo, quebrei de uma forma traumática, realmente traumática, entrei numa depressão profunda, fiquei devendo muito dinheiro, e quando eu me trancava no quarto e pedia socorro para Deus, Deus falava só uma coisa, ó, liga para as pessoas, pede perdão e diz que vai resolver. Eu falei, Senhor, as pessoas estão me ameaçando, estão me xingando, o senhor está escutando, né? E eu fiquei 9 meses ligando, falei, irmão, me perdoa, cara, você é isso, você é aquilo, não posso nem falar as palavras, né? Eu falei, sim, eu sou, só que eu estou te ligando para dizer que eu vou resolver. Mas eu quero hoje. Eu falei, não, hoje eu não posso. Se eu falar que posso hoje, eu vou estar mentindo, vou entrar em outro problema. Eu estou te ligando para falar que esse é meu telefone, está aqui o meu endereço e eu vou resolver. Porque as pessoas que fogem dos seus problemas, as pessoas que fogem dos seus erros, constroem um destino de escuridão.
de culpa infindável, de destruição. Foi confrontado por Jesus no teu erro? Ótimo. Sobe na árvore, tira a água do poço, faz o que todas as pessoas fizeram quando bateram de frente com Jesus e se sentiram confrontadas. Se quebrantaram. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, ele não pode resistir. Ele resiste o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E lembra uma coisa, a gente tem mania de confundir orgulho e soberba com coisa de rico. Não ache que é isso. Tem muito pobre e soberbo. Eu estou dizendo que eu vim da pobreza. Eu morei mais de 30 anos na periferia do Rio de Janeiro. Não pense que o Tiago que você vê na internet é o mesmo da vida toda, não. A obra que Deus fez na minha vida nos últimos anos é uma coisa. Você tinha que ter conhecido antes. Então, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que não tem nada e se acha melhor que muita gente. Tem gente que porque tem um saláriozinho a mais, já entra na igreja de nariz empinado. A Bíblia diz que Deus sonda os corações e não teus resultados. Resultado é bom para homem. Homem gosta de ver resultado. Carro novo, hein? Relógio, gostei. Ih, viajou? Disney. Chique. Homem adora resultado. Deus só vê teu coração. Você imagina que às vezes você está impaciente com alguém da tua família ou com teu vizinho, mas ainda não chegou a hora de Jesus passar por onde ele está. Então o que adianta você criar conflito, julgar, apontar dedo para as pessoas que ainda não estão vivendo a vida espiritual que você tem, se ainda não chegou o tempo delas? Não é Deus que nos escolhe? Ou você acha que você que escolhe Deus? Ou você não lê a Bíblia, ou ninguém nunca te contou, ou você nunca se autoavaliou para perceber que Deus te encontrou quando você ainda estava morto, na lama, no erro. Deus te viu, teve misericórdia e te ofereceu a oportunidade. Glória a Deus, você entrou na oportunidade e está aqui hoje. Ele nos amou primeiro. Agora, existem pessoas que hoje são difíceis de lidar, nos incomodam, o comportamento dela nos agridem, mas calma, Jesus ainda não passou por ali e vai passar. Talvez você facilite essa passagem. Para Zaqueu saber o percurso de Jesus, que a Bíblia diz que Zaqueu subiu naquele sicômoro porque por ali Jesus iria passar, ou seja, alguém disse para Zaqueu qual era o caminho. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você nem gosta da pessoa e nem precisa gostar, você só precisa amar, que é diferente de gostar. Gostar é um sentimento, eu posso não gostar de você e ser crente, é um sentimento. Amar é um mandamento. Amar é, não importa quem seja você, se eu gosto ou não. Se você tiver em necessidade, eu vou ajudar. Se você estiver precisando, eu estou aí. Se você precisar da palavra, eu vou pregar. Se você estiver passando fome, está aqui o prato de comida. E pode ser meu inimigo. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça e será chamado filho do Deus vivo. Ou seja, nós somos estrangeiros mesmo, porque esse mundo não faz nada do que a gente faz. Nós somos peregrinos aqui. A gente está aqui só mostrando um pouquinho, dando um spoiler para as pessoas que ainda não conheceram Jesus, do que a gente vai viver na eternidade. Só que na eternidade não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter competição, não vai ter ninguém invejando porque você comprou alguma coisa nova. Mas nós já estamos vivendo o reino de Deus quando a gente ama, mesmo quem não merece, quando a gente perdoa a pessoa que veio pedir perdão. Tem que falar assim, vou pensar, vou orar para ver se Deus confirma no meu coração esse perdão. Meu Deus, está pisando na palavra? Vai orar para ver se Deus confirma o perdão. A Bíblia já diz para perdoar. Esses dias, meses atrás, veio uma pessoa que me fez muito mal anos atrás, me pedir perdão. Ela falou, encontrou comigo por acaso num local, falou, cara, estou sem graça, mas eu gostaria de te pedir perdão pelo que eu fiz. Eu falei, primeiro, você está perdoado desde o dia que você fez isso anos atrás. Mas hoje nós vamos materializar esse perdão. Me dá um abraço. Não preciso conviver como não estou convivendo com ele. Não preciso ser amiguinho como não sou amiguinho. Mas está materializado o perdão. Você é irmão em Cristo, vá na paz, conte com as minhas orações. Porque senão a gente vira crente de Bíblia debaixo do braço, de vir na igreja domingo,
mas nós não somos testemunhas. Testemunha é quem viu, é quem experimentou, não é quem escutou falar. E a Bíblia diz que nós somos cartas vivas, nós somos testemunhos, ou seja, eu preciso não só praticar a palavra, como viver essas experiências que Deus nos dá através da palavra, para que as pessoas acreditem quando eu falo. A palavra de Deus diz que quando Jesus falava, os fariseus ficavam com medo, porque ele falava como quem tinha autoridade. Então atraía as multidões e colocava medo na concorrência. A história de Zaqueu nos mostra que Apocalipse 3:20 é verdade. Sabe o que está escrito em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir, repete comigo, quem ouvir e abrir a porta. Aqui tem uma responsabilidade tua, tá? Número 1, ouvir. Número 2, abrir a porta. Eu entrarei, cearei contigo e você comigo. O que chama a atenção, por isso que é muito importante a gente, quando lê a Bíblia, entender o português, interpretar texto. Além do Espírito Santo, que é o nosso tradutor, quanto mais você entender de português, de interpretação de texto, mais você vai entender da Bíblia. O Espírito Santo é suficiente, mas se você puder estudar o português também, ajuda bastante. Porque, por exemplo, esse versículo termina dizendo o seguinte: eu cearei contigo, e termina, não, e você comigo. Aí eu fiquei um tempo meditando. O que é meditando? Imaginando. Como assim? É porque tem gente, como eu já fui na casa de pessoas importantes que me chamaram para jantar, que só eles falaram. O cara se achava tão importante, e porque era dono de uma casa maravilhosa, que só ele falou. Eu fiquei ali só escutando, passou 2 horas, eu falei, tá bom, tchau. Ele jantou comigo, eu não jantei com ele não. Aliás, o prato era tão chique que eu nem sabia por onde começar e fiquei com medo. E por acaso nesse dia, o cara ofereceu um negócio que eu não sabia o que era, aí eu fiquei com vergonha, né? Eu falei, meu Deus. Eu falei, moço, isso aqui o que seria? Aí ele falou assim, isso aqui é uma comida muito especial francesa, escargot. Você gosta? Eu falei, há 45 anos estou de jejum disso. Que é a minha idade, nunca comi. Mas já escutei falar, né? Ou seja, quando Jesus fala o seguinte: se eu bater na tua porta, você ouvir eu batendo e abrir, eu entro para ceiar contigo, mas você também ceia comigo. Ou seja, nós vamos conversar. Nós vamos jantar de verdade. Eu vou escutar o que você tem para me dizer, suas dores, seus sofrimentos, seus erros. O que for do passado eu vou te liberar, eu vou tirar essa culpa, eu vou tirar esse peso, e o teu futuro eu vou desenhar para você, porque a Bíblia diz em Salmo 139 que todos os dias da nossa vida foram escritos e determinados por Ele. Ele já sabe o dia de amanhã. Tem gente que acha que orar é coisa de religioso. Orar é consultar quem já te viu no futuro. É a coisa mais inteligente que tem para fazer, é acordar de manhã já de joelho. Tiago, eu não consigo orar de manhã. Vou te ensinar aqui uma coisa muito prática, que eu sou muito prático. Todo mundo tem celular, né? Acorda, coloca o despertador no celular. Aí o que você faz? Coloca o celular para despertar aí debaixo da tua cama. Não está na Bíblia não, mas bota debaixo da cama. Você está aqui mimindo. Tocou o despertador, vai ficar aquela perturbação, e você vai naturalmente ajoelhar para pegar, já fica. Senhor, já que eu estou aqui. Bom dia, Espírito Santo. É um bom exercício você começar a orar, né? É bem forçado, mas você começa. Ou seja, eu não sei como seria meu dia. Às vezes eu passo um bom tempo no meu devocional e alguém da minha equipe, alguém que tem contato comigo, veio e fala assim: você está se preparando para pregar? Eu falei, não, para pregar eu tenho o dom da palavra. Eu me preparando ou não, eu tenho um monte de informação, arquivos mentais aqui, conheço muita coisa da Bíblia, eu estou me preparando para o meu dia mesmo. Eu não consigo viver um dia nesse mundo turbulento, nesse mundo cheio de
problema, maldade, tentação, a carne gritando e não sei o que, se eu não tivesse tempo. Isso aqui é questão de sobrevivência, não tem nada a ver de eu parecer espiritual ou me preparar para um dia específico. Tem a ver com a minha sobrevivência. Vai que Jesus passe e eu nem percebo. Ou você acha que várias vezes o Espírito Santo já tentou tocar na gente e a gente nem percebeu? Por causa da insensibilidade do coração, o excesso de carnalidade e a falta de espiritualidade. Às vezes era um aviso, às vezes era uma correção, uma exortação. Por isso que às vezes pessoas entram em problemas muito sérios, porque Jesus tentou de uma forma mais sutil e você não estava sensível o suficiente. Então teve que vir um choque. Quem está pegando isso aqui? Mas Zaqueu aproveitou a oportunidade. Quando ele soube que Jesus ia passar, ele foi para ver e acabou sendo visto. Ele foi só para saber quem era e acabou jantando com um homem. Ele foi só para saber o que estava acontecendo e a graça entrou na casa dele e a salvação chegou. Só lembrando que não chegou a salvação só para ele não, chegou refrigério para os pobres. Porque na salvação de Zaqueu, muita gente se deu bem. Muita gente liberou o coração. Imagina você ver, você que foi fraudado por Zaqueu, ver Zaqueu depois de um jantar com Jesus te devolvendo. Mas não que você perdeu para ele, 4 vezes mais. Nenhum banco te dá isso. Nenhum investimento. Não tem criptomoeda que te dê isso, não tem nada. Mas com Jesus é assim. Ele salva quem precisa ser salvo, restitui quem vai ser restituído, devolve para quem precisa receber, cura quem está enfermo, libera a alma do que está cansado, do que está sobrecarregado, alivia quem não aguenta mais, mostra caminho para quem está perdido, ilumina quem está cego. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus que está aqui essa noite, que a Bíblia diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa por onde você vá, se você vive o que está escrito, vão olhar para você e falar: esse não é daqui não. Talvez eles não reconheçam imediatamente que você é cidadão dos céus, porque ainda não viu você perdoar alguém, não viu você amar o inimigo. Eles só falam: você é de Guarapari mesmo? Eles desconfiam que você não é daqui, até que começam a conviver contigo. Falam: não, ele não, da terra ele não é, porque ninguém perdoa como ele perdoa. Mas você não perdoa porque você é bom, você perdoa porque foi perdoado. Você ama porque primeiro foi amado. Aliás, a gente julga algumas pessoas e fala: nossa, esse cara depois que se converteu está enfurnado na igreja, agora quer fazer tudo, quer ser do louvor, quer ser do estacionamento, quer ajudar nisso, quer ajudar aquilo, agora só fala de Jesus, agora fica com a Bíblia na mão, agora prega em todo lugar. Não tem nem discernimento, fica falando de Jesus em todo lugar. A Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Não consegue ficar parado não. A mulher de João 4, quando foi perdoada por Jesus, no outro dia estava pregando em Samaria. Ela demorou a vida toda queimando a reputação dela, e em um dia virou missionária. Esse é o Jesus que através do seu Espírito Santo está aqui nessa noite, trabalhando nos nossos corações, para consertar o nosso presente e desenhar o nosso futuro. Deus tem um plano para você, para mim. Jeremias 29:11 diz que são planos de paz e não de mal, para dar o fim que a gente deseja. Mas para a gente ter coisas melhores no futuro, e não tem nada melhor do que paz, não tem nada. Paz é uma coisa incomprável. A paz que excede todo entendimento. Imagina você deitar e dormir, porque o sono é do justo. O sono é do justo, você tem que deitar e dormir. Você não ter preocupação nenhuma com o dia de amanhã, porque a fé tira essa preocupação. A Bíblia diz: não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Imagina se a gente vivesse mesmo a palavra, que vida boa, que vida mais leve teríamos. Se você é um empreendedor, uma empreendedora, porque dinheiro não cai do céu, Deus colocaria a mão e teu negócio prosperaria de uma forma sobrenatural. Mas se também você é assalariado e vive do teu salário, nada iria te faltar, porque Ele é Deus da provisão.
Eu não sei qual é a tua realidade hoje, eu sei que Deus tem uma palavra para consertar o teu presente e escrever o teu futuro de uma forma que você termine bem. E eu encerro aqui. As pessoas confundem, pastor, o que é terminar bem. Muita gente acha que terminar bem é terminar com dinheiro bom no banco. Quando você morrer, alguém vai gastar tudinho, fique tranquilo. Muita gente que acha que terminar bem é terminar com um diploma na parede. Olha, tenha tudo isso, tá? Já fui pobre. Só para deixar claro, tenha dinheiro. Eu já fui pobre, não recomendo. Muito ruim. Pelo amor de Deus, prospere. Eu só estou dizendo que isso não é a solução da tua vida, não deveria ser motivação para nada, que no final não resolve as coisas mais importantes, mas melhor ter do que não ter. Fique claro isso aqui, tá? Tem gente que acha que a melhor coisa é terminar com um diploma. Tenha, melhor do que não ter. Porém, eu nunca vi, eu já visitei muitos pacientes terminais, eu nunca vi alguém na UTI morrendo falando, deixa eu ver a última vez, só a última vez o meu diplominha. Ninguém pede para ver o diploma quando está morrendo. Então, tudo que realmente importa na vida é como você lidou com os princípios que estão aqui em relação às pessoas, porque você vai carregar memórias para o seu último dia e pessoas. No último dia da vida a gente diz, meu filho está aí, cadê minha esposa? Cadê meu esposo? Ah, aquele verão que eu viajei para Guarapari. Guarapari que você já está, né? A gente que fica sonhando lá em São Paulo e vive agora Guarapari. Então, você fica, lembranças de pessoas. E a gente acha que terminar bem é alguma coisa material. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, suas últimas palavras, a gente sabe, ele vai ser decapitado a mando do imperador Nero, injustamente. Ele vai morrer sem nada, numa prisão, com a cabeça cortada. Então, se fosse olhar naturalmente ou materialmente, ele não terminou bem. Aí a Bíblia explica o que é terminar bem. Ele passa todo o capítulo 4 da segunda carta a Timóteo dizendo o seguinte, Demas, amando o presente século, se mandou. Fulano foi para não sei para onde. Alexandre o Latueiro, era o ferreiro, devia ser um empresário que ajudava por ali, me causou muitos males. Na minha última audiência em Roma, ninguém de vocês compareceu. O apóstolo Paulo está cheio de coisa que poderia feri-lo, está cheio de coisa que poderia fazê-lo vomitar emocionalmente. Vocês são tudo gentalha mesmo, eu passei minha vida investindo em vocês não estão nem aí. O apóstolo Paulo só fala assim, que isso não seja levado em conta, porque Deus já está preparando o reino celestial. Eu serei levado a salvo para o reino celestial. Combati o bom combate, corri minha carreira e guardei mágoa, não. Guardei ferida, não. Guardei as más lembranças, não. Guardei a fé. Terminar bem é terminar bem por dentro, não importa como está por fora. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, saúde, segurança e prosperidade dos céus sobre tudo que você fizer. Deus abençoe tua família e te surpreenda com boas notícias essa semana, em nome de Jesus, amém. Paz e prosperidade, obrigado por me receberem, obrigado.